Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para refletir mais uma vez a palavra do Senhor nesse 17º domingo do tempo comum. O Evangelho é João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Senhor, nesse momento, o Teu Espírito Santo, Senhor, derrama sobre nós a Tua luz, que flua sobre nós. Nós invocamos: vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, abre o nosso coração, abre a nossa inteligência a entender e a escutar a Tua palavra, Senhor. Vem, Espírito Santo, que essa palavra nos transforme, nos cure e nos restaura, Senhor. Dissipa todas as trevas, as dúvidas, Senhor, e venha instaurar em nós a firmeza da fé. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram os pedaços, enchendo 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra profunda para nossa reflexão. Em primeiro lugar, a gente vê a sensibilidade de Jesus para com as necessidades do povo, da multidão. Jesus não se preocupa só em alimentá-los na alma, mas Jesus estava preocupado com o que eles iriam comer. Se alimentar o corpo, tomar o vigor. E aí ele pergunta a Felipe como fariam para alimentar tanta gente. E Felipe não tinha uma solução, correto? Não tinha uma solução fácil. E aí vem Simão Pedro e apresenta André, o irmão de Pedro, e apresenta um menino, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus pega aqueles 5 pães, faz a oração da bênção,
distribui. Meus irmãos, o milagre acontece. Uma das coisas que nós precisamos meditar é que se não houvesse esse menino, como haveria milagre? Você parou já para pensar sobre isso? Se não houvesse esse menino que trouxesse, que houvesse trago aquilo tudo que ele tinha, porque aquilo era tudo que aquele menino tinha, 5 pães e 2 peixinhos, para o seu sustento e mais de alguém, o menino coloca à disposição de Jesus. E Jesus então faz o milagre. Esse sinal, meus irmãos, é um grande sinal do como que Jesus pode fazer milagres na evangelização, desde que ele encontre pessoas com um coração de criança, que se dedicam, que se entregam, que se doam, que deem seus 5 pães e 2 peixinhos, que deem o seu tudo, mesmo que seja tão pouco, mas que se deem, se doam, não para um movimento, muito mais do que isso, se doa ao próximo, se doa a Deus, se entrega à sua família, se entrega aos seus amigos, se entrega também na igreja, aos pobres. Enfim, meus irmãos, nós nascemos para servir. A nossa felicidade está em servir. E aí a reflexão nesse dia, o quanto você tem servido. Quantas pessoas famintas, quantas pessoas passando necessidade espiritual e material. E como você pode ajudar essas pessoas? E não reclame da sua pobreza, da sua carestia, porque sempre tem alguém mais pobre do que tu e que podes ajudar. Por que não estendes a mão? Deixa de ser egoísta. Ainda que você tenha 5 pães somente, alguém precisa desses 5 pães, ou de um pão, ou de meio pão. Estende a tua mão àquele que é mais necessitado que tu, e não te esqueças dele. Meus irmãos, precisamos nos doar ao próximo. A multidão viu em Jesus um milagreiro e queriam fazê-lo rei. Jesus então se afasta para o deserto, para o monte. Nosso Deus é o Deus escondido. É o Deus que se revela aos pequenos, que se revela às crianças, que se revela àqueles que se entregam a Ele, àqueles que são egoístas, àqueles que não conseguem se doar ao próximo, não sabem quem é Jesus. Jesus é apenas um milagreiro para esses que não o conhecem, que o veem de longe. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que adorem a Deus por inteiro, que adorem a Deus com a vida, que adorem a Deus em atos e em verdade. E esse atos é amar o próximo. Aquele que não ama odeia o seu irmão. Meu irmão, fica aí a mensagem. Que Deus te abençoe. Shalom.